Prezados alunos, caríssimas alunas, no nosso terceiro encontro sobre direito coletivo, trataremos sobre a organização sindical. E antes de falarmos propriamente sobre os critérios de agregação de trabalhadores e empregadores no sindicato, parece-me interessante repisar as bases do modelo sindical brasileiro, que são resquícios do regime corporativista. E aí nós temos um tripé caracterizado pela unicidade sindical, pela reunião de trabalhadores e empregadores em torno de um sindicato por critério de categorização e a contribuição sindical obrigatória. Como nós sabemos, as bases do modelo sindical brasileiro foram influenciadas pela Carta del Lavoro de Mussolini. Getúlio Vargas tinha interesse em abraçar os sindicatos para controlá-los, evitando assim instabilidades sociais decorrentes da tensão que existe entre trabalhadores e empregadores, entre o capital e o trabalho. A ideia é que os sindicatos fossem controlados e passassem a funcionar como se fosse um braço do Estado, como se fosse uma extensão do próprio Estado Novo. E é claro que, para tanto, Getúlio Vargas precisava estabelecer mecanismos de controle e fiscalização da atuação sindical. Boa parte desses mecanismos, como, por exemplo, a autorização do Estado para a fundação de sindicatos, foi ultrapassada e suprimida ao longo do tempo. Mas a Constituição de 88 recepcionou três elementos, três vetores, que de alguma forma ainda influenciam o modelo sindical brasileiro em um processo de deslegitimação do movimento sindical. E esses três vetores são justamente a unicidade sindical, a categorização e a contribuição sindical obrigatória. Todos institutos contrários a uma liberdade sindical ampla. A possibilidade dos trabalhadores e empregadores se organizarem em sindicatos com ampla liberdade, com ampla possibilidade de autogestão. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles. Pelo vetor da unicidade sindical, somente é possível se criar um sindicato representativo de uma determinada categoria por base territorial. Então, se já existe o Sindicato dos Bancários no Distrito Federal, não é possível se criar um novo sindicato dos bancários do Distrito Federal. Se já existe um Sindicato Nacional dos Aeronautas, não é possível, em tese, se criar um sindicato concorrente em qualquer unidade da Federação dos Aeronautas. A única possibilidade de criação de um sindicato é a partir do sindicato originário, do sindicato pré-existente em um processo de dissociação. Então, o sindicato maior concorda em abrir parte da representatividade de uma determinada região para que outro sindicato surja. Mas se esse sindicato não quiser abrir mão da sua base territorial de atuação, de parte da sua base territorial de atuação, não é possível se criar um novo sindicato.
E isso acaba gerando um monopólio sindical. E o monopólio sindical acaba resultando num processo de acomodação do movimento sindical, porque o sindicato que já está criado está naturalmente confortável, né, e seguro de que não terá concorrentes, outros sindicatos. E isso, por via de consequência, acaba gerando, né, uma deslegitimação da sua própria atuação sindical, porque ele acaba se acomodando, ele não tem muita provocação e muito estímulo em apresentar, né, de alguma forma, uma atuação sindical mais efetiva, porque independentemente, né, do que ele fizer em termos de representatividade dos trabalhadores, a sua existência vai estar garantida pelo monopólio sindical, porque ele foi o primeiro sindicato criado. É claro que, na prática, não é tão simplista a explicação sobre a deslegitimação do movimento sindical, porque dentro de um sindicato existem várias correntes, então existe uma concorrência interna das correntes de trabalhadores no mesmo sindicato. Mas como há uma baixa taxa de filiação dos trabalhadores aos sindicatos, o fato é que nem todos os trabalhadores participam ativamente da vida do sindicato, e aquele grupo que já está no poder do sindicato, já, né, digamos assim, é a situação, né, o grupo de situação do sindicato, a tendência é se perpetuar por muitos anos. Então, né, mesmo internamente, o processo de se buscar, né, uma atuação sindical mais efetiva, muitas vezes ele é relegado porque os grupos, né, que comandam o sindicato já estão bastante acomodados. O segundo tripé é a agregação de trabalhadores e empregadores por categorias. Nós iremos ver mais profundamente a seguir, mas é basicamente isso. Para que se crie um sindicato, tanto trabalhadores como profissionais liberais, como empregadores, é necessário que esses trabalhadores, esses empregadores, façam parte, né, de uma mesma atividade ou de atividades similares ou conexas. Não é possível, portanto, se criar um sindicato com ampla liberdade, né, reunindo trabalhadores de qualquer atividade. Então, não é possível se criar um sindicato de bancários e torneiros mecânicos ao mesmo tempo. Sindicatos dos bancários e torneiros mecânicos do Distrito Federal. Isso não é possível, porque não há qualquer identidade, similaridade ou conexão, né, entre esses trabalhadores. E, exemplo da unicidade sindical, esse requisito da categorização é uma forma de se controlar o sindicato. Para o Estado novo, né, e para o Estado era muito mais fácil controlar um único sindicato por categoria do que controlar vários sindicatos, né, ao mesmo tempo, sindicatos concorrentes, enfim, isso poderia gerar uma certa concorrência interna entre eles e, né, consequentemente, né, um processo de instabilidade social que não era desejável ao Estado Novo, mas para uma democracia extremamente aceitável. É importante que a sociedade civil, os trabalhadores, tenham condições de buscarem os seus direitos e de se reunirem como eles bem entenderem. Então, a ideia nunca é podar, né, a ação coletiva de trabalhadores, porque é importante que eles tenham esse recurso para, de alguma forma, equilibrarem o jogo, né, com os seus empregadores. E, finalmente, a última base seria da contribuição sindical obrigatória. Então, não bastasse o sindicato ter o monopólio, se ele já está criado, ele também tinha uma fonte de custeio assegurada, a partir do recolhimento de todos os trabalhadores integrantes daquela categoria, independentemente se eles eram filiados ou não ao sindicato. Bastava integrar uma determinada categoria, por exemplo, bancários, que
mesmo eu, né, não querendo me associar ao sindicato, eu teria que contribuir para aquele sindicato. E, mais uma vez, né, em conjunto, em comunhão com a unicidade sindical, isso acabava causando um processo de desmobilização sindical. Porque se eu tenho monopólio, a garantia de existência, independentemente se eu estou representando bem os meus trabalhadores ou não. E se eu tenho custeio assegurado, independentemente do que eu, enquanto sindicato, entrego aos meus representados, à categoria, né, qual é o interesse que eu tenho em representar bem os meus representados, né, os meus trabalhadores? Seria um interesse meramente, digamos, idealista, né? Quer dizer, eu acho importante bem representar, esta é a minha função aqui, mas na prática não havia nenhum tipo de estímulo além do próprio ideal de buscar sempre a melhoria da classe trabalhadora. E muitas das vezes esse ideal ele vai se envelhecendo ou, né, vai não se tornando prioritário. E os grupos dentro de um sindicato ficam extremamente acomodados. Vão se perpetuar no poder ao longo do tempo. Tem, né, uma fonte de custeio milionária para, né, de alguma forma, usufruir, inclusive, né, muitas das vezes indiretamente, porque muitos dirigentes sindicais recebem, né, honorários dos sindicatos. E só que isso acaba gerando uma desmobilização muito grande. Você imagina num cenário oposto, né, de total liberdade sindical, sem contribuição sindical obrigatória. Quer dizer, um sindicato concorrendo com o outro, né, um sindicato tendo que matar um leão por dia para conseguir sobreviver, né, para conseguir a fonte de custeio, para tentar demonstrar para os seus representados que é importante eles contribuírem porque eles vão ter um retorno da atuação sindical. Esse cenário de liberdade sindical gera, né, um estímulo muito grande para que os sindicatos trabalhem bem, demonstrem serviço, representem adequadamente os seus trabalhadores, porque eles dependem disso para sobreviver enquanto sindicatos. Eles precisam, né, mostrar para os seus representados que eles representam os interesses melhor do que o outro sindicato concorrente. Eles precisam convencer os seus sindicalizados de que eles precisam contribuir para o funcionamento do sindicato, porque esta contribuição vai ser revertida, né, a partir de uma atuação mais efetiva desse sindicato que poderá, de alguma forma, trazer mais direitos para aqueles trabalhadores e mais benefícios. Então, o ideal, né, é que haja um cenário de total liberdade sindical sem interferência do Estado, sem interferência em relação à base geográfica de cada sindicato, a forma como esse sindicato atua, né, a forma como ele se auto-organiza internamente, se ele vai ser um sindicato que vai envolver, né, uma categoria, 2, 3, 4, 5, 10, 50, né, se a forma de contribuição, né, vai ser feita espontaneamente pelos seus trabalhadores a partir dos serviços, né, demonstrados pelo sindicato. Então, isso acaba gerando um processo de legitimação do movimento sindical que nós não temos no Brasil. É muito curioso que, a partir desse tripé corporativista, nós temos um cenário no Brasil de uma pulverização de sindicatos. Olha que paradoxo. Nós temos a regra da unicidade, um sindicato por categoria, por base territorial, mas temos milhares de sindicatos no Brasil. E por que isso acontece? É porque existem sindicatos concorrentes? Não. Não é por isso. É porque em cada base territorial, em cada município, enfim, há uma tentativa de se criar um sindicato diferente, porque esse sindicato ele tinha, né, a contribuição sindical, que era uma fonte de custeio milionária. Então, na verdade, havia um interesse muito grande em ter acesso a esses recursos. E além de ter, sei lá, mais de 16 mil sindicatos no Brasil, nós temos uma taxa de sindicalização muito pequena. Menos de 10% dos empregados são sindicalizados, se filiaram ao sindicato formalmente. O que demonstra que os trabalhadores não reconhecem no sindicato um serviço
importante a ponto de querer se filiar, a ponto de querer contribuir por outras fontes de custeio, porque a contribuição sindical obrigatória era uma das fontes. Era uma das fontes que pegava todo mundo, independentemente de ser filiado ou não ao sindicato. Existem outras fontes que só os associados é que pagam por estes valores. E é curioso ainda descobrir que na Alemanha, que nós temos uma liberdade sindical ampla, à luz do que preconiza a Convenção 87 da OIT, nós temos 20 sindicatos para o país inteiro. Você imagina 20 sindicatos no país inteiro, a força de negociação de um sindicato dele, que envolve milhares de trabalhadores de diferentes setores. Quando vai negociar com uma empresa, às vezes, até pelo tamanho do sindicato, ele está até num papel de preponderância em relação, né, numa posição de preponderância em relação à empresa, porque a empresa sabe que se não negociar com o sindicato, né, poderá haver greves, poderá haver uma série de problemas, né, e o consenso acaba sendo o mais desejado para todos. Tá? Então, este modelo sindical brasileiro gera, né, um processo de deslegitimação do sindicato que, como maior consequência, acaba resultando numa necessidade do Estado regular por meio de lei cada situação ocorrida na relação trabalhista. Porque como há um vácuo normativo, esse vácuo ele precisa ser preenchido pelo Estado. Se nós tivéssemos um sistema sindical mais legítimo, mais forte, mais justo, o Estado poderia se retirar, regular apenas direitos básicos para que os próprios sujeitos coletivos negociassem, né, acordo coletivo, negociação coletiva, as questões mais específicas de cada categoria, de cada região, enfim. Mas como nós temos um sistema sindical muito deslegitimado, como herança disso, o Estado novo lá de Vargas sentiu a necessidade de ter que regular por meio de leis tudo. Tudo. Para evitar instabilidades sociais, porque também se tem um sistema sindical que não é legítimo e tem um Estado que não regulamenta a relação capital-trabalho, a relação entre empregadores e trabalhadores, o que nós podemos, né, prever é que haverá uma instabilidade social gigantesca, né, porque os trabalhadores vão ser oprimidos e explorados pelos empregadores, já que os trabalhadores precisam trabalhar, não tem opção, né, não há liberdade em relação a isso, uma liberdade concreta e efetiva, né, embora ninguém seja obrigado a trabalhar de forma forçada, num regime capitalista como nós vivemos, né, praticamente todos os países do mundo vivem assim, você é obrigado a trabalhar para ter recursos para pagar suas contas e sobreviver. Então não há opção para o trabalhador. Então o trabalhador, se não tiver nada protegendo ele, né, ele acaba, de alguma forma, sendo explorado pelo empregador. E isso acaba gerando uma instabilidade social muito grande, porque em algum momento esse grupo de trabalhadores vai se revoltar, vai resistir, vai criar uma série de problemas para esses empregadores. Então o Estado vem justamente como uma função moderadora para regulamentar, por meio de leis, essas condições laborais e, a partir daí, né, evitar instabilidades sociais. Então, todo esse processo que nós vemos hoje de flexibilização precisa ser muito bem pensado, porque retirar o Estado, ou desregulamentação melhor, retirar o Estado desta regulamentação do capital e trabalho é muito problemático quando nós temos um sistema sindical falho, um sistema sindical que não é legítimo. Porque os sindicatos eles não vão ocupar esse vácuo, esse vazio deixado pelo Estado de uma maneira adequada. Eles não são representativos. E é claro, não estou falando de todos os sindicatos, tem sindicatos muito atuantes, sindicatos muito sérios, mas via de regra, né, a maior parte dos sindicatos são sindicatos que não tem qualquer tipo de contato direto com seus trabalhadores. Bem, para concluir esta primeira parte, senhores, é importante lembrar que a reforma trabalhista ela rompe com esse tripé
tirando uma das suas bases. A contribuição sindical obrigatória foi suprimida pela reforma trabalhista. Na minha avaliação, embora existam opiniões em contrário, entendo que de forma muito positiva, porque a contribuição sindical obrigatória ofende a liberdade sindical. O próprio Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho tem decisões a respeito deste assunto. Na verdade, é o sindicato que deve ter autonomia para indicar como vai ser a sua fonte de custeio com a sua categoria, por meio, né, de deliberação da sua Assembleia Geral. Não é o Estado que tem que impor a forma de custeio para esse sindicato. Então, o rompimento desse tripé pode agora gerar um processo de legitimação sindical, porque agora o sindicato, para sobreviver financeiramente, vai ter que depender das contribuições espontâneas, né, autorizadas, melhor dizendo, autorizadas dos seus representados. E para ele convencer os trabalhadores que vale a pena contribuir, ele vai ter que mostrar serviço, vai ter que, olha, você está contribuindo aqui, mas olha o ganho que você está tendo em termos de representatividade. Né? Eu estou te oferecendo um clube recreativo, eu te represento nas negociações coletivas, olha esses direitos que eu garanti para você. Então ele vai ter que ter todo um processo de convencimento da massa de trabalhadores. E isso é algo extremamente positivo na minha avaliação. O grande problema é que a reforma trabalhista, ela tirou essa fonte de custeio de uma vez. Então, os sindicatos ficaram dependentes financeiramente de uma vez, eles não foram preparados. Na minha avaliação, a extinção da contribuição sindical obrigatória tinha que ser feita paulatinamente, tinha que ser feita aos poucos, e não de uma única vez, porque você imagina, né, de uma hora para outra, né, você não tem mais recursos, pelo menos no volume que você tinha. Você imagine um filho, né, que mora com seus pais 20 anos, 30 anos, não trabalha, mas mora com seus pais, é sustentado pelos seus pais. De repente o pai se cansa e fala, a partir de amanhã você está fora da minha casa e você se vira. Quer dizer, é uma mudança muito abrupta, não é o ideal. O ideal é que, olha, né, vamos lá, você vai ter um ano aqui para se organizar, você vai ter que arrumar um trabalho, né? Daqui a um ano vai acontecer isso, você não vai ter mais essa fonte. Então, o ideal é que essa supressão fosse feita aos poucos. De repente, no primeiro ano, tirava 20% das contribuições sindicais obrigatórias, e assim por diante. No outro, 50%, até que zere sem contribuição sindical obrigatória. Né? Porque, obviamente, não é um instituto que não apenas se harmoniza com a liberdade sindical, mas também não é um instituto que é interessante sob a perspectiva de ação coletiva dos trabalhadores. Pois bem, feitos tais registros, que me parecem bastante convenientes para se entender, né, o modelo sindical brasileiro, vamos falar agora os critérios de agregação de trabalhadores e empregadores, né, no sindicato. Em outras palavras, tá bom, como é que se cria um sindicato? A partir de quê? Qual que é a premissa? Qual que é o farol que nós devemos seguir? E, né, como resquício do modelo corporativista, os critérios de agregação, tanto de trabalhadores como de empregadores em um sindicato, devem observar, né, a reunião de trabalhadores em atividades econômicas idênticas, similares ou conexas. Sob a suposição, né, de que esses trabalhadores, né, que têm um ponto em comum em relação às suas atividades, têm interesses comuns. Então, como atividades idênticas, a gente pode falar o seguinte, atividade de docência, professor, que é a mesma atividade, é possível, né, que se crie um sindicato apenas de professores. Desde que naquela base territorial não tenha nenhum sindicato que represente aquela categoria anteriormente, pela lógica da unicidade sindical.
Mas também é possível que se crie atividade, um sindicato, por meio de trabalhadores, né, e empregadores em atividades semelhantes. Vamos pensar hotéis, bares e restaurantes. Não são atividades econômicas idênticas, mas são muito semelhantes, né? Prestam serviços, né? Ali serviços de uma maneira um pouco mais imediata, né? Um de refeição, outro de hospedagem, né? Então, né? Tem a cultura da gorjeta em ambos os casos, são atividades semelhantes. Às vezes os próprios hotéis têm restaurante dentro, então é possível se reunir ali trabalhadores, né, nessas atividades, porque são atividades que, embora não sejam exatamente iguais, têm, né, semelhanças. Então, aqui no Distrito Federal, nós temos um sindicato dos trabalhadores em hotéis, restaurantes e bares, por exemplo. Tá? Sob essa perspectiva de que as atividades são semelhantes. E é possível também se criar, e muitas das vezes até o mais comum, né, sindicatos a partir de atividades conexas. As atividades conexas, elas não são iguais, tão pouco semelhantes, mas elas são complementares, sendo ligadas por um elemento comum. Então, por exemplo, atividades da construção civil. Nós temos pedreiros que fazem uma atividade, carpinteiros que fazem atividades semelhantes e bombeiros hidráulicos, por exemplo, né? Mas temos também o setor administrativo. Mas temos também o setor administrativo da construtora de engenharia civil. Vejam que não tem nada a ver a atividade de pedreiro com o pessoal do escritório, né? Com o pessoal da informática, do RH. Mas eles podem fazer parte do mesmo sindicato, o Sindicato da Construção Civil, porque a construção civil reúne, né, uma série de atividades complementares, conexas. Bem, nas lições de Luciano Martinez, para que fique mais claro, para a legislação sindical brasileira, os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural. Então, só para vocês entenderem, a lógica corporativista que ainda vigora atualmente é que somente é possível se criar sindicatos quando a associação de trabalhadores e empregadores é uma associação natural em virtude de terem interesses comuns, tanto para a categoria econômica quanto para a categoria profissional. Nós iremos ver a seguir o que é categoria econômica. Categoria econômica, sindicatos dos empregadores. Categoria profissional, sindicatos dos trabalhadores. E aí vem o Luciano Martinez de novo, né? Resquício corporativista de nosso modelo sindical que contraria a mais ampla acepção de liberdade sindical. Então vejam que na avaliação dele, a exemplo da minha, esse requisito da categorização de criação de sindicatos por categoria viola o princípio da liberdade sindical. O critério de agregação de trabalhadores no sindicato é feito por categorias, à luz de, abre aspas, similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas. Mais uma vez, a lógica é de que atividades idênticas, similares ou conexas vão gerar, né, uma associação natural dos trabalhadores em virtude dos interesses comuns, né, relacionados às condições laborais. Bem, quais são os tipos de critério para agregação de trabalhadores? Nós temos por critério de atividade desempenhada e por critério de divisão por sujeito contratual. Essa classificação ela é minha, vocês não vão encontrar em livros, mas é só para facilitar a compreensão. Por critério de atividade desempenhada, nós iremos verificar que a regra geral é a formação, a agregação, reunião de trabalhadores por meio de um sindicato pela atividade econômica preponderante do empregador. Esse é o critério principal. Então, nós iremos pegar, por exemplo, uma empresa. Qual é a atividade econômica preponderante desta empresa?
esta empresa, a atividade preponderante dela são serviços hospitalares. E nós iremos, portanto, a partir da atividade preponderante desta empresa, que via de regra fica fácil investigar a partir do objeto social no seu contrato social, o contrato social da empresa, nós iremos então verificar, olha, é possível, portanto, que esta empresa, por ter a atividade principal, faça parte do sindicato dos hospitais, né, clínicas e clínicas de exame laboratorial, por exemplo. Então vejam que todos os trabalhadores deste hospital irão ser representados, ou serão representados, por este sindicato. Mas ali naquele sindicato tem um pessoal aí do RH. Sim, mas o RH é uma atividade conexa à atividade hospitalar. Para que se possa gerir um hospital, é importante que se tenha um RH. Então, é uma atividade complementar. Esse empregado do RH fará parte do sindicato dos trabalhadores em hospital. Ok? Vamos pegar um banco. O banco, a atividade principal é a bancária. Então, este banco será enquadrado no sindicato dos estabelecimentos bancários, que possivelmente existe em todo o país, né? A cada base territorial. Aqui nós temos o sindicato dos estabelecimentos bancários do Distrito Federal. Como um espelho, os trabalhadores deste banco farão parte do sindicato dos bancários. Então, o banco faz parte do sindicato dos estabelecimentos bancários. E os trabalhadores desse banco fazem parte, né, do sindicato dos bancários, que é o sindicato equivalente ao sindicato dos bancos. Mas nesse banco tem, por exemplo, o pessoal da informática. É uma atividade conexa, você não tem um banco sem o serviço de informática. Ok? Então, a regra geral é analisar qual é a atividade preponderante, atividade econômica preponderante do empregador. E o empregador fará parte, né, do sindicato relacionado à sua atividade preponderante. Equivalentemente, os empregados deste empregador farão parte do sindicato dos trabalhadores equivalente à atividade econômica daquele empregador. Mas neste empregador tem várias atividades. A investigação é qual é a atividade preponderante, onde ele atua mais de forma preponderante. Às vezes não é tão fácil descobrir. Né? Às vezes o juiz tem dificuldade de avaliar porque ele não conhece tão bem aquela empresa. Mas, teoricamente, é isso. Ele vai ter que investigar, o juiz vai ter que investigar qual que é a atividade econômica preponderante do empregador para fazer o enquadramento dos sindicatos dos empregadores, depois do empregador no sindicato dos empregadores e do empregado no sindicato da categoria profissional. Ok? Professor, mas qual que é a relevância prática disso tudo? Muito grande. Porque nós precisamos entender quais são as entidades sindicais representativas para avaliar qual é a norma coletiva que incide para aquela categoria, para aquele trabalhador. Então, num caso concreto, nós temos um empregado. O empregado está dizendo o seguinte, olha, não foi observado o piso salarial, portanto, eu quero diferenças salariais. Traduzindo em miúdos. Meu salário era de 2.000, mas o salário mais baixo para a categoria que eu faço parte, vamos colocar bancários, é de 2.500. Então eu quero, por mês, uma diferença de R$500. Aí vem o empregador e fala, mas veja bem, você está usando a categoria, o piso salarial de um sindicato da qual você não faz parte. O sindicato da qual você faz parte é o sindicato A.
Você está querendo do sindicato B. E aí o empregado em réplica fala, não, eu sou do sindicato B, porque a atividade preponderante é essa, aí fica essa discussão. E aí o juiz, incidentalmente, vai ter que definir, tá bom, qual é a norma coletiva que se aplica? Qual é o acordo coletivo, qual é a convenção coletiva? Porque ele precisa definir qual é a norma coletiva para verificar qual é o piso salarial que deve ser respeitado. Então tem muita importância prática essa discussão. Não apenas na litigação, mas no dia a dia dos empregados. Porque os empregados eles precisam saber também qual que é o sindicato que os representa. Até porque eles precisam se filiar, se eles quiserem, né? Se eles quiserem, eles vão contribuir para esse sindicato, né? Eles precisam ter conhecimento de qual é a norma coletiva que se aplica durante o contrato de trabalho. Então, realmente tem uma importância muito grande. Tá bom? Então, pelo critério da atividade desempenhada, nós temos pela atividade econômica preponderante do empregador, que é o critério principal, e, excepcionalmente, pela categoria profissional diferenciada, que é como falei, um critério residual e excepcional. Este critério usa como base a profissão do trabalhador e não a atividade do empregador. E não, portanto, a atividade preponderante do empregador. Por isso que é uma exceção à regra geral. A vinculação a uma categoria profissional diferenciada não depende da atividade preponderante do empregador. Trocando em miúdos, a regra geral é que todos os trabalhadores de uma empresa sejam parte da categoria equivalente àquela da atividade preponderante do seu empregador. Com exceção daqueles trabalhadores que exercem, né, uma profissão diferenciada. E aí o grande pulo do gato, né? A grande regra de ouro é o que é uma profissão diferenciada, porque é isso que vai distinguir dos outros trabalhadores daquele empregador. Profissão diferenciada é aquela que tem um estatuto profissional especial, ou que, em virtude de sua singularidade de condições de vida, precisa de um tratamento especial. Bem abstrato, conceito, né, bem genérico, especialmente quando você tem contato a ele num primeiro momento. Mas na prática, olha aqui, ó, a jurisprudência tem admitido a formação de sindicatos por categoria profissional diferenciada quando há estatuto próprio para aquela profissão, em outras palavras, existe uma lei regulamentando especificamente aquela profissão. Por exemplo, advogados têm lei própria para regular as condições de trabalho. Médicos, engenheiros, entre outros, né? Ou quando a categoria está relacionada no quadro em anexo do artigo 577. O artigo 577 estabelece, né, uma série de categorias profissionais diferenciadas. Como, por exemplo, aqui, né, salvo engano, motorista rodoviários. Não tem lei própria, mas tem aí uma indicação em virtude da singularidade das condições de vida e de trabalho desses profissionais. Apenas para vocês entenderem como é que funciona a conjugação, a relação, a interação entre os dois critérios, pela atividade preponderante do empregador e pela categoria profissional diferenciada. Vamos pensar num banco. Acho que é o exemplo mais fácil de analisar. No banco tem trabalhadores de diversas atividades. A maior parte desses trabalhadores vai ser representado pelo Sindicato dos Trabalhadores Bancários, que é o equivalente ao Sindicato da Atividade Preponderante do Empregador, que é o de Serviços Bancários, que foi reunido por critérios de identidade, similaridade, similitude, né? E conexão. Então, a maior parte faz parte desse sindicato. Então, esse sindicato dos bancários vai fazer uma convenção coletiva com o sindicato dos bancos, que será aplicada a esses trabalhadores bancários.
compensação de jornada, piso salarial, reajuste salarial, 14º salário se houver, plano de saúde, seguro de vida, condições variadas, né, conforme a autonomia sindical, a autonomia coletiva. Mas existem alguns profissionais do banco que não vão ser representados pelos sindicatos dos bancários, porque eles fazem parte de uma categoria diferenciada. Então, eles não vão ser contemplados pelas normas coletivas feitas pelos sindicatos bancários e sindicatos dos bancos. Exemplo, advogados. Os advogados fazem parte de uma categoria profissional diferenciada porque eles possuem legislação própria. Eles são regulamentados de forma diferente do que os trabalhadores comuns. Então, os advogados de um banco, que são empregados desse banco, né, com carteira assinada, tudo bonitinho, eles não são contemplados pelas normas coletivas dos sindicatos dos bancários, dos sindicatos trabalhadores em banco. Na verdade, eles fazem parte do sindicato dos advogados. E eles vão ser contemplados por normas coletivas feitas pelo sindicato dos bancários com o banco, que é um acordo coletivo, ou pelo sindicato dos advogados com o sindicato dos bancos. E aí é uma convenção coletiva. E as normas coletivas feitas pelos sindicatos das categorias diferenciadas não contemplam os trabalhadores normais de um banco. Então, as normas coletivas feitas pelo sindicato dos advogados não serão aplicáveis aos demais bancários. E isso vale para cada categoria profissional que existir no banco. Por exemplo, engenheiros. Se existirem engenheiros. Os engenheiros também são de categoria profissional diferenciada, vão ter que fazer, né, uma norma coletiva à parte, com participação do seu sindicato representativo. E é justamente o que diz a súmula 374 do TST. Somente será aplicada a norma coletiva específica da categoria diferenciada se o empregador tiver participado, né, da negociação coletiva. Em outras palavras, o sindicato dos advogados fez uma convenção coletiva com o sindicato dos escritórios em advocacia. Esta convenção coletiva não se aplica ao advogado do banco, porque o banco, enquanto empregador, não estava representado nesta negociação coletiva, porque o sindicato dos estabelecimentos bancários não participou dessa negociação coletiva. Por outro lado, a súmula 369, item 3 do TST diz: o dirigente sindical de categoria diferenciada somente terá garantia no emprego se ele exercer no seu empregador a profissão relacionada àquela categoria diferenciada. Então, vamos supor que eu seja advogado e sou dirigente sindical do sindicato dos advogados. Tenho lá o cargo de vice-presidente do sindicato dos advogados. Eu somente vou ter garantia no emprego com o meu empregador, que é um banco, se no banco eu exercer a profissão de advogado. Se eu não exercer a profissão de advogado, eu sou um escriturário normal, um gerente de conta, aí eu não tenho garantia no emprego em relação ao meu empregador. Porque, em tese, toda atuação que eu faço, né, no sindicato dos advogados não está repercutindo na minha situação profissional e pessoal no banco, porque a minha relação com o banco é referente às atividades bancárias que não se relacionam com as atividades da advocacia. Súmula 369, item 3 do TST. Finalmente, nós temos a divisão de sindicatos por critério, né, de divisão por sujeito contratual. Ou seja, nós temos o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores. São sindicatos distintos, né, que têm interesses distintos. E é o que a gente chama, uma nomenclatura que a gente vai passar a usar a partir, né, de agora, de categoria econômica e categoria profissional. A categoria econômica, basicamente, é o sindicato referente aos empregadores. É o agrupamento de empregadores. Quando eu falo sindicato da categoria econômica, eu estou falando do sindicato que representa o empregador. Sindicato da categoria profissional, por sua vez, é o agrupamento
de trabalhadores, é o sindicato que representa os trabalhadores. Então, quando eu falo, o sindicato da categoria profissional, eu estou falando do sindicato que representa os trabalhadores. Ok? Nós temos também uma distinção que me parece relevante se fazer, para vocês entenderem o modelo sindical, entre membros da categoria e sócios ou filiados ao sindicato. Membros da categoria, segundo Luciano Martinez, são os indivíduos naturalmente integrantes da entidade sindical, independentemente da atuação volitiva de a ela se vincular como sócios. Os sócios do sindicato são os indivíduos que, além de serem membros da categoria, têm um liame obrigacional com as entidades sindicais, porque manifestaram o desejo de a elas aderir. Traduzindo em miúdos de uma maneira muito simples. Nem todo membro da categoria é sócio do sindicato, mas todo sócio do sindicato é membro da categoria. Eu sou membro da categoria pelo simples fato de exercer aquela atividade profissional. Agora, eu só sou sócio do sindicato se eu me filio formalmente ao sindicato. Pego lá uma ficha de filiação e lá, a partir de agora, eu sou associado a este sindicato. Então vamos pensar de novo no banco, que é o exemplo mais fácil da gente detectar. Pelo simples fato de eu exercer uma atividade bancária, de eu ter sido admitido por um banco, na função de escriturário, de gerente de contas, o que for, eu sou membro da categoria profissional do Sindicato dos Trabalhadores em estabelecimentos bancários. Pelo simples fato de eu ter sido contratado pelo banco. Agora, quando eu sou contratado pelo banco, eu sou membro da categoria dos bancários, mas eu não sou ainda sócio do sindicato. Para que eu seja sócio do sindicato, eu preciso ir lá no sindicato, pegar uma ficha de afiliação, de filiação, o que for, e assinar o meu ingresso ao sindicato. Existem diferenças práticas? Sim. Pelo simples fato de eu ser membro do sindicato, eu vou me beneficiar ou me obrigar em relação a todas as normas coletivas feitas pelo meu sindicato. Pelo simples fato de eu ser membro. Então, quando um sindicato ele firma uma convenção coletiva com o sindicato da categoria econômica, essa norma coletiva já vai me atingir para o bem e para o mal, porque o sindicato profissional me representa pelo simples fato de eu ser membro a ela, mesmo eu não sendo filiado. Então eu não vou ser beneficiado ou não vou me obrigar apenas quando eu for filiado ao sindicato, não. Pelo simples fato de eu ser membro do sindicato, eu já me beneficio e me obrigo em relação ao conteúdo das normas coletivas que são celebradas pelo sindicato a qual eu pertenço, no sentido de ser membro. Agora, os filiados têm outras vantagens, porque o sindicato ele pode oferecer outros serviços. Pode ter um clube, pode ter um plano de saúde, um plano odontológico, pode oferecer uma consultoria jurídica. O sindicato tem a obrigação de oferecer consultoria judiciária para todos os membros, mas consultoria jurídica ele não é obrigado a oferecer para os membros, mas pode ser que ele ofereça para os associados. Qual que é a diferença? Não entendi, entre uma assistência judiciária e uma assistência jurídica. A assistência judiciária é determinada por lei em favor de todos os membros do sindicato. Então, por exemplo, eu tenho uma ação trabalhista a ser ajuizada. Eu posso ir lá no sindicato e falar, olha, quero que vocês ajuizem para mim. E o sindicato vai ter que ajuizar de graça, em tese, essa ação trabalhista. Ele vai ter que ter um corpo jurídico para me representar, porque, por lei, eles precisam prestar essa assistência judiciária gratuita, que era uma das justificativas por que um membro do sindicato precisava contribuir para o sindicato, mesmo não sendo sócio filiado.
Agora, a assistência judiciária é exclusivamente para ajuizamento de ações trabalhistas. Ele não tem obrigação de ajuizar para ações outras, criminais, cíveis. É só ação trabalhista. Representar o trabalhador em ações, né, ajuizadas perante a Justiça do Trabalho. Na assistência jurídica, não. É um conceito muito mais amplo. Se o sindicato oferecer, porque ele não é obrigado a oferecer para ninguém, mas se ele oferecer para os seus associados, né, é uma consultoria jurídica relacionada a qualquer assunto, de repente ele até oferece, né, a representação por advogados, né, numa questão civil, criminal, enfim. Aí está dentro da autonomia do sindicato. Mas pode ser que ele ofereça serviços, né, o natural é que ele ofereça serviços extras aos seus associados. Ok? Eu ia perguntar aqui se vocês tinham dúvidas, né? Mas eu esqueci o que eu estou falando. Estou gravando aí, estou falando sozinho. Mas se tiverem dúvidas, aí vocês mandem, por favor, pelos canais institucionais. Modelos sindicais. Nós temos o modelo da unicidade sindical e da pluralidade. Da unicidade sindical a gente já falou algumas vezes para vocês, né? É um resquício do sistema corporativista de organização sindical, previsto no artigo 8º, inciso 2. Basicamente, estabelece uma limitação à liberdade sindical de se criar um sindicato por categoria, por base territorial, sendo que essa base territorial não pode ser inferior a um município. Então, daí a gente já sabe dizer, já pode dizer que não é possível se criar um sindicato em um bairro. O Sindicato dos Trabalhadores Bancários no Lago Sul. Não é possível. A base territorial mínima é o município. Então eu posso criar o Sindicato dos Estabelecimentos Bancários de Campinas. Não tem problema nenhum se não existir outro sindicato, ou se esse sindicato foi criado por meio de uma dissociação de um sindicato maior. É possível que eu crie um sindicato entre cidades, entre municípios, Sindicato dos Trabalhadores em bares e restaurantes de Goiânia e Aparecida de Goiânia. São 2 municípios diferentes, não tem problema nenhum. É possível que eu crie um sindicato distrital, estadual, sindicatos bancários do Distrito Federal, pega todo o Distrito Federal. Mas pode ser que eu crie um sindicato, né, dos trabalhadores do Distrito Federal e Tocantins, do Distrito Federal, Goiás e Tocantins, pode ser intermunicipal. E pode ser até um sindicato nacional. Sindicato dos aeronautas. É um sindicato, um único sindicato em todo o país, representando todos os aeronautas do país. Pode até ser que esse sindicato tenha uma filiação com entidades sindicais internacionais. Mas aí, em termos de representatividade, né, para fins de negociação coletiva, se limita, né, ao máximo ao sindicato nacional. Obviamente, o requisito da unicidade sindical é um requisito que limita a liberdade sindical, porque a liberdade sindical não pode ter nenhum tipo de amarra, de prisão. Então, em um regime de pluralidade sindical, não há restrições de criação de sindicato por regiões geográficas ou por categoria. A categoria também limita a liberdade sindical. Então, num regime de pluralidade sindical, você poderia dizer, ó, sindicato de todos os trabalhadores do Distrito Federal. Você imagina o poder desse sindicato para negociar com uma empresa. É um poder muito grande, porque por trás desse sindicato tem todos os trabalhadores, né, do Distrito Federal. Só que o nosso regime não permite isso. O artigo 8º, inciso 2 da Constituição é categórico ao estabelecer o requisito da unicidade sindical. Alguém pode ter se perguntado, poxa, mas por que na Constituição cidadã
eles não terminaram com esse tripé corporativista que é extremamente autoritário e viola a liberdade sindical e acaba deslegitimando o movimento sindical. Por que o próprio movimento sindical não lutou contra isso? Porque o movimento sindical estava acomodado e para eles era interessante ter um monopólio sindical, ter a contribuição sindical obrigatória. Eles tinham um monopólio, né, garantia de existência para o resto da vida, em princípio, e eles tinham o custeio financeiro assegurado. Então, eles não precisavam fazer nada. Então, né, é que nem você chegar para um filho, né, pegando a metáfora do filho aí, chegar para um filho, né, que ganha uma mesada de 40 mil reais, está com 40 anos morando com os pais, e os pais chegam, olha, você não queria trabalhar não? Você não acha que é interessante você trabalhar não? Você não acha interessante a gente cortar sua mesada? Se for perguntar para um filho que nunca trabalhou, com 40 anos de idade, ganhando 40 mil reais, ele vai dizer, não, de jeito nenhum, tá bom assim do jeito que eu tô. Foi a mesma coisa em 88. Né? Não havia vontade política do próprio movimento sindical, estou falando de forma generalizada, é claro, né? De alterar essas bases, porque essas amarras, esse tripé beneficiava os sindicatos já constituídos. E, finalmente, vamos falar agora da criação de sindicatos. Como nós já falamos, né? Há uma liberdade atada no artigo 8º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. A despeito, né, é curioso isso, de haver referência no próprio artigo 8º de que não haverá interferência do Estado, mas o Estado está interferindo. É um paradoxo constitucional isso. Olha, os sindicatos podem ser criados sem qualquer interferência do Estado. Como assim sem qualquer interferência do Estado? Se o Estado está impondo a unidade sindical, se o Estado está impondo o critério de categorização e se o Estado impunha, né, a reforma trabalhista acabou, a contribuição sindical obrigatória. Então, né, assim, é um paradoxo incontornável dizer que não há interferência do Estado quando o Estado está limitando a liberdade sindical proposta na Convenção 87 da OIT, que não foi ratificada pelo Brasil. Mas para a gente tentar acomodar, né, a ideia de liberdade sindical com essa interferência clara do Estado, se diz o seguinte, olha, o Estado não interfere na criação de sindicatos, ressalvado o controle que ele precisa fazer para verificar se a unicidade sindical está preservada. E como é que é feito esse controle? Quando o sindicato ele é criado e é registrado, né, no cartório de registro civil, o registro é de uma associação. Então, o sindicato ainda não está criado, digamos assim, efetivamente. Se registra uma associação profissional e, após esse registro, é feito um processo de registro do sindicato, antigamente no Ministério do Trabalho e Emprego e atualmente, né, o governo Bolsonaro, ao retirar o status do Ministério do Trabalho, passando a ser uma secretaria do Ministério da Economia, transferiu esse processo de registro sindical para a Secretaria Nacional de Justiça. Então é feito um processo do registro do sindicato na Secretaria Nacional de Justiça, e lá será avaliado se já existe um sindicato pré-existente, né? Se já tiver existido, simplesmente a secretaria não dá a carta sindical. E é com a carta sindical que a associação profissional, em tese, se torna um sindicato. Se não tiver nenhum sindicato representativo daquela categoria na base territorial pleiteada por esse novo sindicato, aí o Estado, né, por meio da Secretaria Nacional de Justiça, antigamente era o Ministério do Trabalho, concede a carta sindical e o sindicato passa a ter personalidade jurídica para representar, né, judicialmente, administrativamente, negocialmente, aquela categoria. Às vezes há discussões, né? Um sindicato entra com um processo de registro do sindicato
né, no Ministério do Trabalho, na Secretaria Nacional de Justiça. Obviamente é dado prazo para qualquer interessado impugnar esse registro deste novo sindicato. E se houver um sindicato já existente, ele pode dizer, opa, eu já represento essa categoria. E aí o Estado não vai, digamos, a Secretaria Nacional de Justiça não vai decidir quem tem o registro, quem tem razão ou quem não tem. Ela simplesmente não concede. Se esse novo sindicato quiser discutir judicialmente, ele vai entrar com uma ação trabalhista, uma ação na Justiça do Trabalho, para pedir o seu registro sindical. Ou ele pode entrar com mandado de segurança contra esse ato que não deu o registro sindical, para dizer o seguinte, opa, mas eu represento por isso, por aquilo, enfim. Aí haverá uma discussão judicial para verificar quem tem razão. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Se já houver um sindicato existente, anterior, não é possível a criação de um novo sindicato. Sim. Em tese, sim. A única forma de se criar um novo sindicato, quando já existe um anterior, é por um processo interno do sindicato originário de dissociação. Então, vamos supor que tem um sindicato que representa todos os trabalhadores em estabelecimentos bancários em um determinado estado. E aí o grupo de trabalhadores dessa categoria de um determinado município fala, não, mas a gente tem interesse em criar um sindicato próprio, diferente desse sindicato estadual. É possível se criar? Sim. Mas aí haverá, no âmbito desse sindicato originário, uma discussão de dissociação ou não. Todos os membros da categoria, portanto, todos os trabalhadores daquela categoria do Estado podem participar dessa discussão na Assembleia Geral, mas poder de voto é só dos trabalhadores daquele município, porque só eles têm interesse na criação. E os interesses são legítimos. Então, eles têm legitimidade para querer a dissociação. Então, apenas votarão os trabalhadores daquela categoria do município que pretende criar um novo sindicato. Ah, mas aí o sindicato originário vai perder sua força. É possível, ele perde sua força. Quanto mais fragmentado é o modelo sindical, quanto mais sindicatos, menos força se tem. Quando tem um processo de unidade sindical, e aí a grande diferença entre unicidade e unidade. Unicidade é o monopólio sindical imposto pelo Estado. A unidade não. É um processo natural, à luz da liberdade sindical, dos sindicatos irem se aglutinando, irem se fundindo e criando um sindicato cada vez maior, mais poderoso, mais empoderado, com mais capacidade de negociação com os empregadores. O processo de unidade sindical é extremamente compatível e desejável à luz da liberdade sindical. Então, é possível o processo de dissociação. Pega um sindicato maior e, a partir desse sindicato maior, da costela desse sindicato, por exemplo, para fazer uma referência bíblica, se cria um novo sindicato, mas num processo interno ocorrido no sindicato originário. O que não pode é um grupo de trabalhadores externamente reunidos, né, e com um processo externo, chegar e dizer, a partir de agora a gente cria um sindicato. Não, tem que ser a partir do sindicato originário. Mesma coisa em relação à fusão de sindicatos. Tem um sindicato que representa vários municípios de um estado, e aí ele se reúne com outro sindicato, se funde, se aglutina com outro sindicato, né, para criar um sindicato estadual. É possível. Aí haverá uma discussão interna no âmbito desses dois sindicatos. Esse sindicato fará uma assembleia com seus representados. E aí, topamos a reunião? A gente vai ficar melhor, vai ficar mais forte? E a mesma coisa é esse. Se, né, foi deliberada a aglutinação dos sindicatos, aí se cria um novo sindicato, é feito um registro lá na Secretaria Nacional de Justiça e está tudo certo. Senhores, por hora, me parece que
todas as informações mais relevantes sobre o assunto foram passadas. Agradeço muito a paciência, né, demonstrada, e qualquer dúvida que os senhores tiverem, estou à disposição, né, pelos canais institucionais, só mandar uma mensagem que eu, né, respondo as dúvidas. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, quando falaremos, né, da estrutura do sistema sindical, né, dos sindicatos, das federações, das confederações e, né, das centrais sindicais. Até breve.